Boa noite, galera. Canal Metanoia KO na área. Os bizarros casos dos bebê reborn. Vocês já viram isso, galera? Zay, qual que é a boa pra hoje? Cara, mais um dia no Chimpanzil e agora, filho, é o ataque dos bebês reborns, ou os ataques aos bebês reborns, né? Soco na cabeça, voadora, chute de meta, vale tudo, né? O problema é quando não é um bebê reborn, quando é um bebê de verdade, como foi um caso que aconteceu essa semana. Parece que um bebê foi espancado por engano, né? E, cara, vamos seguir essa treta. Tem gente querendo levar o bebê reborn pra consultar, pra vacinar, pra ter isenção no imposto de renda, pra ficar famoso no TikTok. É de tudo, né? É o Bostil, como sempre. Galera, vocês não estão entendendo. O cara bateu em um bebê, achando que era um bebê reborn, porém era um bebê real. Meu Deus do céu, isso é inacreditável. Até que ponto a gente chegou, galera? Galera, pra quem não sabe o que é um bebê reborn, é um bebê que ele é hiperrealista, que parece com um bebê de verdade. As mãos, os detalhes, as veias, cílios, tem tudo, peso, cheiro de bebê recém-nascido. E, tipo assim, se você olhar assim, você vai achar que realmente é um bebê, né? De verdade. E, tipo assim, tem gente usando isso aí pra conseguir entrar na fila do SUS, conseguir benefícios. Aquele velho jeitinho brasileiro, né? Ô Zay, você tem um bebê reborn aí com você? Ou você não curte, não? Cara, eu tô pensando que compensa, né? Tá compensando muito botar um na mochila. Quando tiver ali fila na caixa lotérica, no mercado, você saca ele do bolso, né? E aí vaga, vai pra fila preferencial, né? Eu tenho um bebê de colo, no ônibus também, quando tiver muito lotado, na hora da lotação lá, filho, já mete o bebê no braço, filho, pô, com licença, sou um pai solteiro, né? Eu acho que tá compensando, acho que eu vou pedir o meu em breve, cara. É, cara. Galera, a notícia é o seguinte: a justiça liberou o homem que agrediu o recém-nascido achando que era um bebê reborn. Felipe Cruz achou que a criança de 4 meses era um bebê hiperrealista, que os pais estariam usando para ganhar a prioridade em fila. Ou seja, o cara ficou bolado lá, que o pessoal tava passando na frente e achou que era o bebê reborn, só que na verdade era um bebê normal. O cara sentou a porrada no bebê. Nossa. Rapaz, velho. Aí a notícia continua aqui. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu a liberdade a Felipe Martins Cruz, de 36 anos, suspeito de agredir uma criança de 4 meses. Cara, e uma criança de 4 meses, ela ainda não tá com crânio formado, né? Então, assim, é extremamente perigoso. Muito frágil, muito frágil. Tipo assim, poderia muito bem amassar o crânio da criança, dependendo de como pegar, ou até matar, já pensou? É, cara. Nesse caso aí, tu acha que ia ser homicídio culposo, doloso? O que ia ser? Cara, aqui, ó, a notícia tá falando aqui que a juíza, ela... lesão corporal leve, ela deu, entendeu? Então, a gente só se discutiria sobre homicídio se viesse a morrer, né, o bebê. Mas como não morreu, então é uma lesão corporal mesmo. Ainda bem que não aconteceu nada demais. E é aqui, os caras já estão pagando de bostileiro, né? Já tá pegando o bebê pra conseguir direitos. Passar na Sim, com fila. certeza. Mas É, esse caso, pra mim, cara, é muito bizarro. Porque, assim, cara, é óbvio que tipo, esse negócio de bebê reborn já tá uma febre há algumas semanas. E vem um monte de casos de gente querendo levar no SUS, gente querendo vacinar, de gente querendo isenção de imposto, enfim. E aí, fila, essas coisas principalmente. E assim, o brasileiro ele já tá revoltado, todo mundo já tá sabendo disso, já meio que virou uma piada. Mas, tipo assim, se você encontrasse um casal, uma pessoa real, com um bebê reborn furando a fila, você daria um tapa no bebê, se teria a coragem, cara? Porque eu achei, assim, meio ousado do cara, sabe? Sabe, o cara falou, cara, eu tenho certeza que é bebê reborn, então eu vou meter o louco. E o tiro saiu pela culatra, né, cara? Já pensou a situação que o cara fica? rapaz, realmente é uma parada muito assim, o 880, não tem? Na notícia que fala que ele agrediu com um tapa, provocando um inchaço na cabeça do bebê. Cara, eu acho muito difícil esse bebê não ter consequências, sabe, no futuro, porque 4 meses, né? Caramba, bicho. O cara vem com um tapa no bebê. Então Eu, foi um eu tapa acho forte, muito. cara. Foi um tapão. O cara Foi, queria, tipo, cara. jogar o boneco no chão. É. Não, e, cara, na moral, bicho, eu não consigo imaginar o cara olhando assim e ele indo igual um animal batendo um bebê achando que é um bebê reborn. Cara, na moral, mesmo que o bebê pareça,
eu acho que dá pra você diferenciar. Não é possível, cara. Não é possível que você não consiga diferenciar. É literalmente um boneco. Mesmo ele sendo muito parecido, é literalmente um boneco. Ele não se move, entendeu? Provavelmente o bebê tava enrolado ali na toalha, com lencinho, com gorro, de repente. Só que mesmo assim dá pra diferenciar. Eu acho que se esse cara fez isso, ele tava transtornado, sei lá, ele tava na fila há mais de 2 horas. Ele deveria ter perdido o emprego dele, né? Deveria ter levado o chifre. Aí ele vê um casal assim, todo feliz, entrando na fila na frente dele, tá ligado? Aí o cara pirou, tá ligado? Sempre tem essas notícias aí, por aí, dos caras que pira. Então eu acho que esse cara aí deve ter pirado, mano, porque eu não consigo realmente imaginar uma pessoa confundindo um bebê normal com um bebê reborn, né, não, Zay? Cara, e realmente, esse cara, ele não tava muito bem na cabeça. Porque eu li em outros portais de notícia, os relatos, assim, um pouco mais detalhados do que aconteceu no momento, das declarações dele, e disse que antes dele dar o tapa, ele falou assim, nossa, que lindo neném, e deu o tapão, tá ligado? Como assim, velho? Acho que o cara quis, tipo, provocar, tá ligado? Nossa, que bebê lindo. Aí quando ele deve ter percebido ou achado que era um bebê reborn e deu um tapão. Então, tipo assim, cara, ainda bem que esse caso aconteceu agora, no começo dessa moda, dessa febre, e que não aconteceu nada tão sério. Tipo assim, o bebê ficou com a cabecinha inchada, mas é porque ele realmente é muito novo, mas pelo visto não aconteceu um dano, algo muito sério. Porque, cara, imagina se acontecesse, tipo, numa outra situação um pouco mais exagerada. Tipo assim, o cara pega o bebê e joga da ponte, ou dá um tiro de meta no bebê. Cara, você tá de brincadeira. Você tá zoando que esse cara chegou e falou, nossa, que bebê bonito e deu um tapão. Não é possível, bicho. Cara, na moral, velho. Neném deu um tapão, tá ligado? Mas é aquilo, ainda bem que tava numa fila, cara. Já pensou se fosse numa fila pra um cais, pra um barco, Então, pra um passeio de avião, e o cara pega e joga pela então, janela? aqui na notícia fala que o pessoal contiveram um homem até a chegada da polícia. Tipo assim, tá meio subjetivo. Será que ele tentou correr? Será que ele tentou bater mais ainda no bebê? Porque quando Eu fala acho. aqui que contiveram um cara, né? De repente ele tentou sair correr do local. Cara, se eu fosse ele, eu ficaria desesperado percebendo o que eu fiz. Então, tipo, provavelmente o cara quis se evadir e o pessoal foi pra cima dele, né? Tipo, segurou ele, falou, é um louco, alguma coisa assim. Deve ter dado umas Então, porradinhas nele. então ele não chegou por trás da fila, já chegou dando tapa, não, né? Ele perguntou antes, né? Ele falou que bebê bonito. Mano, Foi- então, ó, será que ele quis certificar? Fica aí a dúvida. eu acho que eu acho que ele tava atrás, ele tava na dúvida. Cara, não é possível. Será que é um bebê reborn? Aí ele botou a cabeça assim de qualquer jeito pra olhar e, tipo, num instinto ele deve ter falado, que bebê bonito, pra dar uma disfarçada, né? Tipo assim, pô, tô olhando aqui pro bebê da outra pessoa, vou dizer que eu tô só elogiando. Só que aí, quando ele olhou, ele deve ter achado que era um bebê mesmo, de boneco, e aí ele deu o tapão, tá ligado? Tipo, ele falou, que bebê bonito, e ele tava meio que tirando a prova dos 9, né? Pra ver se era um bebê reborn. Só que essa Isso. prova dos 9 aí foi meio errada. Galera, mas no caso aí, o bebê era de verdade, então, né? Mas tem muitos casos, tá na moda, a utilização de bebê reborns. Bonecos, que não têm vida, mas imitam um recém-nascido. Então, Zay, eu vou te fazer uma pergunta, cara. O que você acha que leva a uma pessoa a usar o bebê reborn, andar com ele pra cima e pra baixo, ir pra hospital, ir pra escola, levando o bebezinho lá que não existe? Você acha que tem alguma coisa por trás disso, algum fator psicológico, social? Ou você acha que é zoação, porque a gente tá no Boss Hill e aqui pode tudo? Você me diz aí o que Cara, tu acha. eu acho que tem muita coisa, mas algumas coisas que eu acho que é importante destacar. Primeiro, que bonecos sempre existiram e sempre foram coisas de criança. Porém, o bebê reborn é óbvio que é um boneco, tipo, não há uma grande diferença para um outro boneco, fora a questão que é um boneco muito bem feito, realmente realista, entendeu? Porém, curiosamente, não é um brinquedo de criança. O bebê reborn, ele não está sendo comprado para crianças brincarem. Ele é meio que um brinquedo de adulto, né? Só que não é qualquer adulto. É principalmente os adultos da geração mais recente, entendeu? Das pessoas de 20 a 30 anos, que são pessoas
uma geração que não tem tantos filhos, igual a geração passada, entendeu? Então a geração dos anos 2000, ela tem tido menos filho, ela casa menos, ela mora muito sozinha, os famosos geração pai de pet, né? Onde o pessoal, por conta da economia, por conta do mercado de trabalho, por conta que acabam saindo muito tarde da casa dos pais, acabam também os relacionamentos hoje com questão dos aplicativos de namoro, tipo, estão muito líquidos, assim, muita incerteza, você troca de parceiro muito rápido, é tudo muito fútil, sabe? Então, acaba não se constituindo mais família como antes, e eu acho que esse é a primeira, vamos dizer assim, safra que a gente está colhendo dos resultados da modernidade dos anos 2000, entendeu? Desse negócio de não ter família, desse negócio de não querer ter filho. E assim, o ser humano ele já vem há milênios, né? Tendo homem, mulher, pai, mãe, filho, né? Constituindo família. E essa é uma das primeiras gerações aí que não vai deixar filhos. Muitos já até falam que não querem ter filhos. Só que isso acho que causa um vazio, né? No emocional da pessoa, uma carência, e aí você começa a tentar tapar esse buraco com outras coisas, às vezes com ideologia política, às vezes com um bebê reborn, com um pet, enfim, com todo tipo de coisa que você pega como a nova motivação da sua vida, a nova missão da sua vida, entendeu? E eu acho que surge esse fenômeno aí que é o bebê reborn. O que tu Então você acha? acha que é mais pra suprir uma carência, né? Cara, eu acho que é uma carência porque pra mim tá muito claro, todos os casos que eu vi, que havia assim, uma similaridade na faixa etária, entendeu? Você não vê um cara que já teve 3, 4 filhos, já criou seus filhos de 50 anos, querendo adotar um bebê reborn hoje. Você tá vendo, tipo, muita gente nova. E muita gente também, óbvio, usando isso pra surfar no hype, porque é um assunto que tá em exposição, e pra fazer conteúdo em cima disso. Então, é uma coisa, hoje, infelizmente, é uma coisa que puxa a outra. Tipo, algumas pessoas começam a fazer porque estão doentes da cabeça, e aí quando isso viraliza, pessoas que não acreditam nisso começam a fazer para ganhar visualizações e likes. Ô, Zay, só fazer um adendo aqui ao que você falou. Eu também concordo que seja uma forma de carência mesmo. Quando eu vi essas notícias, eu até pensei que, assim, alguns casais usavam o bebê reborn pra meio que treinar, né? Tipo assim, a gente quer ter um filho, mas vão treinar antes. Então, vão ter um bebê aqui. Porém, eu fico imaginando, né, depois que eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, eu não imagino um casal realmente usando um bebê reborn pra treinar, sabe? Treinar a ser pai e mãe. Eu imagino ele adotando um cachorro, entendeu? Um gato, um periquito. Então eu excluí essa ideia, né, de achar que era para treinamento. Porém, estão usando isso como desculpa, né, para usar o bebê reborn, mas eu não acredito mais que seja essa a desculpa. E eu acredito que as pessoas Exatamente. estejam usando por carência e por moda também. E- Você acha? Por like. A gente tá em geração do like, né? Tudo é gravar e postar no Instagram. O like, né, também é. Exatamente. Sim. Perfeito. A vida das pessoas está sempre sendo televisionada para os amigos e todo mundo quer entrar na nova trend do momento. Se a trend é bebê reborn na veia. E essas notícias, tem duas notícias nesse sentido, né? Primeiro é essa, né? Que a São Paulo quer proibir, quer punir, né? As pessoas que pedem benefícios por causa dos bebês reborns. E é aquela história, né? Se tem placa, tem história. Se tem, tipo assim, se estão criando uma lei para punir, é porque, tipo, isso aconteceu. Então, essa notícia, por exemplo, ela fala que em Minas Gerais tem um deputado que está tentando proibir o atendimento a bebê reborn no SUS. E ele também está tentando criar algum tipo de punição para quem fizer isso. E ele fala que teve já alguns casos. E aí é engraçado porque a Secretaria de Saúde parece que negou que teve. Então, eu não sei se é uma coisa que eles não estão relatando ou é uma, tipo assim, uma fofoca, porque às vezes acontece de ser uma febre, um boato, de tipo assim, uma pessoa chega pro deputado e fala, lá na minha unidade de saúde tinha uma mulher com bebê reborn na minha frente. E às vezes é uma invenção, uma fofoca, entendeu? Então é óbvio que
os políticos não são as melhores pessoas para apurar fatos, então ele tá falando isso, mas a Secretaria de Saúde negou, certo? Porém, ele tem um vídeo gravado de uma mulher indo no gabinete dele, pedindo para fazer uma lei em relação aos bebês reborns, para que eles possam receber os medicamentos e as vacinas, para que eles possam receber auxílio, entendeu? Então, assim, claramente uma pessoa meio louca da cabeça, né? E daí, você já consegue ver um pouco de cada uma das esferas. Você consegue ver a esfera da loucura, que é uma mulher que vai até um gabinete de um deputado pedir para que faça uma lei em prol dos bebês reborns e reconheçam eles. Era para pedir certidão de nascimento, tá ligado? Para pedir certidão de nascimento para os bebês reborn. Aí, de outro lado, você tem o político que adora esse tipo de situação, que ele vai hypar muito com isso, ele vai ganhar muita evidência. Tudo que isso aí é uma campanha para um político, cara. Um político, Verdade. ele pegar um caso, uma pessoa louca como essa, ou mesmo um TikToker que faça algo por hype, ele pegar um caso desses, e ele criar uma lei, e ele, tipo, cara, ele ganha muita evidência para as próximas eleições, ganha muita evidência, entendeu? Então, isso é um prato cheio para um político, isso é um prato cheio para um TikToker, e eu acho que não sei se é a melhor forma de dizer, mas às vezes uma pessoa que tá carente e que tá doente da cabeça e precisa de atenção, às vezes também é um prato cheio, porque a pessoa queria atenção, ela ganha toda a atenção que ela queria, porque vai ter um monte de gente querendo cuidar dela, dizer que ela tá doente, vai ter gente, tipo, indo falar com ela, entender mais o lado dela, porque é uma coisa que chama curiosidade, entendeu? Põe a outra notícia, aí a última, né, que eu tinha postado. Essa aí. Em Santa Catarina, aí a Secretaria da Saúde confirmou. Então foi um caso, uma denúncia mesmo feita pelo SUS, de que uma mulher tentou vacinar o seu bebê reborn. Ela levou a sua filha. Então veja, a gente achando que às vezes é uma questão de carência, um vazio, eu acho que tem isso também. Mas veja como tem pessoas que realmente parece que querem hype. Porque no caso dessa, eu acho que foi puro hype. Porque ela já tem uma filha, então ela tem uma filha de 4 anos. Ela levou a filha dela para vacinar. E ela levou também a bebê reborn dela. E ela pediu para que vacinassem a bebê reborn dela para ela gravar e postar. E aí eles falaram, poxa, mas vai gastar insumo e um insumo, né, uma vacina, às vezes que pode curar outra pessoa, prevenir outra pessoa. E aí ela falou assim, não, mas não precisa vacinar de verdade, só pega uma agulha e encena, porque eu quero gravar e postar. Então vê que não, nesse caso não se trata de uma pessoa doente, tipo assim, se fosse uma pessoa doente, o médico ia falar, pô, posso só encenar então, botar uma agulha vazia? E aí a pessoa ia dizer o quê? Não, né, tipo, não, a minha bebê precisa de vacina de verdade, por que você não tá vacinando minha bebê de verdade, entendeu? Então, isso seria o caso de uma pessoa doente, só que essa é uma pessoa que realmente está se aproveitando de uma trend que está muito famosa para ganhar hype no TikTok. Ela provavelmente quer se vender como uma pessoa doente para que as pessoas, para que gere polêmica, para que gere empatia e que as pessoas acessem os vídeos dela para ficar curioso. Meu Deus, essa mãe, ela realmente acha que tem uma segunda filha, ela quer vacinar a menina e tal. Só que, na verdade, tipo, ela sabe que é um boneco e ela só tá pedindo para que seja feita uma encenação. Só que, nisso, ela tá, tipo, congestionando, cara, o sistema de saúde público, ela tá fazendo os profissionais ali perderem tempo, né? Às vezes até gastar insumo, porque eu aposto que se o cara vacinasse mesmo a bebê reborn com vacina de verdade, ela não ia estar nem aí pra vacina, pro insumo. Ela só quer mesmo gravar e botar no TikTok. Pra ela, eu acho que ia ser até melhor se o pessoal visse que era vacina de verdade, porque iam achar ela mais doida ainda, entendeu? Então, esses são alguns dos casos aí que tem acontecido no Brasil. Cara. E você acha? Eu não imaginaria que em 2025 eu e você estaríamos discutindo sobre um caso de uma mulher levar um boneco para tomar vacina e um cara batendo em um bebê com tapa, achando que era um boneco. Eu realmente não me imaginava discutindo esse assunto. Mas, cara, em vez da gente evoluir, a gente evolui em algumas partes da sociedade, o mundo. Só que em outras partes, pelo amor de Deus, cara, o que é isso? Inacreditável isso. A mulher querer levar um boneco pra tomar vacina por causa de hype. E esse hype de internet vem custando muito caro. Tem gente aí que morre por causa disso. Cara que vai querer gravar fazendo uma
uma acrobacia legal, entendeu? No pulando de tal lugar, vai lá e morre, entendeu? Gente que em vez de prestar socorro para outra, vai lá e grava. Então, essa exposição na internet, essa caça a likes, caça a visualizações de forma extremamente fútil, vem nos custando caro, custa caro para a sociedade. E o bebê reborn é só uma evidência dessa doença social que é a internet, né? A exposição à internet. A internet ajuda a gente em muita coisa, claro, porém tem seus malefícios. E eu acredito que um dos malefícios é essa exposição aí exagerada, fútil das pessoas à internet. O bebê reborn é apenas um sintoma, uma evidência dessa sociedade doente. E infelizmente, assim, eu fico realmente muito pasmo uma notícia dessa, cara, da mulher querer vacinar um bebê. É claro que tem as pessoas que são carentes, realmente, né? Tem casos aí de pessoas que casam com bonecos, né? Eu acho que se pesquisar, se a gente acha por aí, pessoas que casam com boneco. Tô até vendo aqui um fisiculturista se casou com uma boneca aqui. Acho que tem uma mulher também, né? Então, tem. Tem. Eu já vi vários famosos, né? Lá na gringa tem muito essa moda, né? De casar com boneco. Isso. Casar com boneca, casar com cachorro, casar consigo mesmo. Sempre tem essas polêmicas. Então, né? Porém, eu acho que no momento em que você começa a usar essa futilidade para tirar direitos de outras pessoas, de repente vai ter que fazer uma lei, né, para isso, porque o ser humano sozinho não é capaz de limitar as suas futilidades, as suas burrices, né? E, Ozai, sabe o que isso me lembra também? Aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que tem que cuidar do ovo dele. Lembra? Então, então esse episódio do ovo aí, as pessoas podiam, em vez de ficar comprando um bebê reborn aí, que tem até acho que tem até na Shopee, o bebê reborn. Tem. Mercado Livre. Então, tem lá vendendo lá. Em vez das pessoas comprarem, poderiam usar o ovo para treinar, serem pais e mães. Até porque o ovo é bem frágil, então exige um extremo cuidado com o ovo. Então tá aí a minha sugestão. Parem de comprar bebê reborn, comprem ovo. Ou faz igual o Zay falou aí, que a sociedade que não tem condições de ter filho, não tem, a vida é muito corrida, adota pets, né? Mãe, pai de pets. As pessoas fazem muito isso, né? Um petzinho sempre muito bem-vindo. Um cachorro, um gato. Fazer a campanha, né? Em vez de adotar um bebê reborn, ficar gastando os recursos públicos, os recursos da saúde pública, né? Com um bebê de mentira, vai na rua e adota um cãozinho vira-lata, né? Leva, trata o cachorro, tira um cachorro da rua, ou então, se for uma pessoa que tem estrutura, por que não adota uma criança de verdade, cuida de uma criança, tanta criança na adoção aí no mundo, sem pai, sem mãe, sem estrutura, numa casa de abrigo, né? Num orfanato, e as pessoas, tipo, gastando recurso, pagando, o tanto de TikTok que tem aí, tipo, dando uma vida de luxo, pro seu bebê, pagando aula de natação, pagando aula de, sei lá, de piano pro seu bebê reborn, entendeu? Tipo, isso é ridículo, cara. Gastar recurso com um boneco, eu acho que passa do limite quando tem tanta gente precisando disso. E eu acho que isso gera uma reação na sociedade, né? Se os políticos não se adiantarem e fizerem uma legislação, que eu acho que é de vital importância, né? Até depois você pode falar que tipo de lei que deveria ser feito nesse sentido. Multa, se cabe cadeia, se tratamentos psicológicos obrigatórios, alguma coisa do tipo, né? Compulsório. Mas se os políticos não tomarem alguma atitude em fazer alguma legislação, a própria população vai se revoltar e vai tomar suas próprias atitudes. E aí vai gerar esse tipo de situação do cara batendo num bebê achando que era um bebê reborn e não era, entendeu? Eu acho que esse foi um caso, assim, extremamente sortudo, porque você já pensou se acontece algo pior, cara? De uma situação de maiores ânimos, onde o cara realmente pega o bebê, por exemplo, e joga do viaduto, pega o bebê e chuta e dá uma bicuda, porque ele acha que é um boneco, entendeu? Porque as pessoas já estão de saco cheio, já não aguentam mais ver pessoas, tipo, brincando com coisa séria, sabe? Então, tipo, é muito importante que façam uma lei logo em relação a isso. Eu sei que é ridículo, em 2025, os políticos terem que parar de
de botar pautas importantes e relevantes, né, como saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, para ter que passar uma lei, para ter que gastar 1, 2, às vezes uma semana de votação por causa de uma porcaria de um bebê reborn, entendeu? Mas infelizmente esse é o chimpanzé que a gente vive. Cara, na ausência de leis, né, para estruturar a nossa sociedade, a gente tem uma sociedade extremamente bestializada, resolvendo as coisas com as próprias mãos, né? Então as leis estão aí para organizar essa sociedade. E é claro que sempre surge temas idiotas como esse, né? Então a gente mal sabe o que a gente pode esperar amanhã. Amanhã a gente pode acordar e pode ter, sei lá, alguém se casando com um teclado de computador, com uma garrafa, falando que quer cobrar pensão alimentícia, né? De um teclado, de uma garrafa. A gente é umas loucuras, cara. É o Boss Tio. Sim. Exatamente. Acho que por hoje é esse tema. Durmam com essa. E cuidado aí. Não vão agredir bebês aleatórios que vocês veem por aí. Certifiquem-se primeiro se o bebê realmente é verdadeiro, antes de vocês tacarem um tijolo nele. Antes de dar um tiro de meta, dê um double check, né? Se realmente é um bebê reborn ou não, né? E vamos comentar aí nos comentários, vamos ver qual que é a utilidade mais criativa que a gente pode dar para esses bebês reborn que já estão aí no mercado, o que a gente pode ajudar a fazer com esses bebês, entendeu? Eu tava pensando aí em alguma mirabolância, né? Em alguma mirabolância. Será que os bebês reborn não podem... Bom, enfim, eu vou deixar na criatividade do pessoal no chat, vai. Vamos achar uma utilidade para esses bebês, né? Que não atrase toda a nossa sociedade, né? E não cause uma terceira guerra mundial. Eu aposto em arremesso, sabe? Quem joga bebê reborn mais longe. Arremesso, né? Eu tava pensando em isca de criminosos, sabe? Tipo, deixar o bebê na rua, assim, abandonado e ver usar pra pegar sequestradores, sabe? Os caras pegam, sequestram. Aí quando você vai ver, era um bebê, e daí você pegou os caras, entendeu? Pegou com a boca na botija. Pegar gente mal intencionada desse tipo, né? Também serve. Vai que cola, também né? serve. Mas é isso, galera. Metanoia criou na área. Comenta aí, dá like. E tamo junto, até a próxima. Tamo junto, valeu.